Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos novamente ao nosso canal Mude a Sua Vida. O objetivo do nosso canal é trazer informações para que você possa crescer, para que você possa refletir sobre a sua vida, sobre os fatos, sobre aquilo que tem atrapalhado você de se tornar uma pessoa melhor. Eu acho que devido aos nossos trabalhos, devido às nossas correrias do dia a dia, criação de filhos, trabalho, pagamento de contas, a gente acaba esquecendo que nós precisamos viver nossa vida de forma plena e sermos uma pessoa sempre melhor a cada dia. Então, assim, gente, eu gostaria de trazer para vocês um assunto, um tema hoje. Eu acredito que a maioria das pessoas estão introduzidas. É um tema que muitas das pessoas não sabem que existe, mas que de fato elas carregam em si, né? Eu gostaria de falar hoje sobre a carroça de lixo. A carroça de lixo. Então eu peço para que você reflita um pouco sobre uma carroça. O que é uma carroça de lixo? Eu acredito que na sua cidade tem aquelas pessoas que são catadores, né, que tem aquela carrocinha. Geralmente alguns são puxadas por um animal, né, um jumento, um cavalo. Eu vou colocar uma imagem aqui da forma que eu conheço. E também tem outras carroças que são empurradas pela própria pessoa, né, pelo próprio catador. Então, gente, imagine essa carroça. Só que a gente vai fazer o exercício mental. A gente vai ligar tudo isso à sua mente e você vai verificar se você se identifica. Ah, eu estou passando por isso. Ah, já passei por isso. Ah, é exatamente isso que está acontecendo na minha vida. Eu falo isso, gente, por experiência também, tá? Eu tenho lido alguns livros, tenho conversado com algumas pessoas e pela conversa a gente acaba notando, né? Notando que existe algo diferente na pessoa. Então, assim, eu tenho uma percepção de leitura de pessoas. Eu trabalhei em uma empresa em qual a gente tratava com pessoas, então eu tenho um senso de leitura de pessoas e às vezes algumas coisas eu percebo e por isso eu trago esse assunto para vocês, a carroça de lixo, né? O seu conteúdo, gente, o que tem nessa carroça de lixo? Coisas desnecessárias, exatamente o que as pessoas catam, né? Os catadores, coisas desnecessárias, coisas que são descartáveis, né? Alguns até reciclam, mas no nosso caso aqui nós vamos falar sobre as coisas desnecessárias que você está guardando na sua carroça. Eu esqueci de falar aqui, cada um de nós tem uma carroça. Essa carroça é aqui, ó. Nós temos na mente essa carroça. E essa carroça a gente vem guardando algumas coisas desnecessárias. Então nós vamos falar sobre ela. Então olha só, gente. O conteúdo dessa carroça, né? Eu tenho aqui um esboçozinho que eu escrevi hoje antes de falar sobre esse assunto, né? São coisas que vão ser jogadas fora. São coisas para serem jogadas fora. Só que tem muita gente que guarda nessa carroça, deixa lá na carroça, né? Algumas para serem recicladas, como eu falei, né? Essa carroça, você tem uma carroça dentro da sua mente e às vezes coisas que eram para ser jogadas, você deixa ali guardado. Então vamos lá, vamos ver os conteúdos que as pessoas guardam nessa carroça mental. Vamos sempre ter em mente, carroça de lixo, carroça que precisa ser transformada. De que forma? Primeiro vamos identificar algumas coisas que
que estão nessa sua carroça mental, né? Vamos lá, o primeiro, pensamentos negativos, né? Pensamentos negativos, esses pensamentos negativos que você tem na sua mente está dentro dessa carroça, né? O pensamento de que as coisas não dão certo para você, ou quando dá, se desfaz em tão pouco tempo, né? Não permanecem na sua vida, né? Então, assim, você tem esse pensamento dentro, armazenado nessa carroça, de que as coisas não dão certo para você, dá certo para o próximo, mas para você não dá, né? Relacionamento, trabalho, estudo, né? Tudo que você faz não dá certo para você. Você guardou isso ali naquela carroça, né? É um pensamento negativo, é algo que te atrapalha, né? E quando você finalmente consegue, o que acontece? Se desfaz em pouco tempo. Então, assim, gente, pensamento negativo é um dos conteúdos que você guarda nessa carroça. Segundo, pensamento de frustração. Em algum momento de sua vida, alguém, né? Alguém ou algo frustrou seus planos. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o filho, pode ser o esposo, pode ser a esposa, pode ser um amigo, pode ser um parente. Ou algum momento da sua vida, um fato que aconteceu, frustrou seus planos. Você estava no ponto de fazer algo, de realizar algo, mas aconteceu algo na sua cidade, no governo, no seu emprego, que frustrou os seus planos, né? Ou também, como eu acabei de falar, um familiar. Às vezes existem mulheres que elas não crescem por causa do marido. Elas não conseguem tirar esse sentimento de frustração dentro de si por causa do marido e vice-versa. Por quê? Porque toda vez que essa pessoa quer realizar algo, o cônjuge ou alguém chega lá e fala assim: olha, não é para ti, não vai dar certo. E aí planta aquela semente da dúvida, né, que você brota o sentimento de frustração. E esse sentimento ele está dentro dessa carroça também. Sentimento de frustração. Alguém frustrou seus planos e plantou a semente da dúvida. E toda vez que você quer realizar algo, você já lembra do que foi dito. Lembra de alguém que falou, que plantou aquela semente. Ah, não vai dar certo, não é para você, você não tem potencial, você isso, você aquilo, né? Então toda vez que você quer tomar um passo, vem esse sentimento de frustração, frustrado. Então esse é um dos sentimentos que estão, né, um pensamento que está ali, ó, dentro da sua carroça, né? Mais um pensamento negativo, pensamento de frustração. Vamos lá para o próximo, pensamento de fracasso. Tem gente que guarda dentro de si um pensamento de fracasso. Pensamento, gente, e sentimento tem uma variante aí, mas são bem próximos um do outro, né? Pode ser um sentimento e pode ser um pensamento. Pensamento é porque você vai estar pensando, sentimento é aquilo que você sente, né? Então existe a diferença aí. Pensamento de fracasso, gente. Você fracassou em alguma de suas tentativas, né, de realizar algo e colocou um ponto final onde não deveria. Não entendeu o sucesso. Não entendeu. Olha só, gente, preste bem atenção. O pensamento de fracasso, ele é simples. Você fracassou em alguma de suas tentativas em realizar algo. E dali para frente você colocou um ponto final onde não deveria. Você não entendeu que o sucesso é a soma dos fracassos. É a soma de vários fracassos. A maioria das pessoas que tiveram sucesso em algo, gente, não foi de primeira. Sempre teve um fracasso no meio, né? Ou vários fracassos. O Michael Jordan, ele fala que ele tentou vários arremessos ali, né, decisivos, fracassou em vários, mas um dos decisivos ele conseguiu acertar. Então, assim, gente, o pensamento, né, o sentimento, pensamento de fracasso, ele é mais um conteúdo que você tem nessa sua carroça, né? Algo que você te deixou bloqueado ali, ou bloqueada.
Você quer dar um passo para frente, mas desistiu. Por quê? Porque você fracassou a primeira vez. Eu não quero fracassar a segunda. É mesmo que é um sentimento de medo. Você fica com medo de fracassar novamente. É algo que você tem que tirar da sua carroça, o medo. Então vamos lá para mais um pensamento que está dentro da sua carroça mental. O que nós estamos falando aqui, gente, são assuntos para o crescimento da sua vida. E a maioria das coisas que eu falo aqui é por experiência, tá, gente? Eu tive, quando eu era mais novo, a minha mãe me limitava em muitas coisas. Dizia assim, isso não é para ti, isso não vai, queria só que eu estudasse e fizesse um concurso, entrasse pro governo e pau. E aqui no Brasil a maioria das pessoas são isso. Então eu tinha uma limitância, né? Aquele sentimento assim limitado, mas enfim, me libertei. Então vamos lá, gente. O quarto conteúdo que você guarda na sua carroça, né? Sua carroça de lixo. Quarto conteúdo é o sentimento de decepção, é a decepção, né? Resumindo, decepção. Alguém ou um fato te decepcionou e você deixou de acreditar que é possível realizar ou conquistar. Gente, a decepção, ela é algo assim que ela afeta muito o nosso psicológico quando você se decepciona com alguém ou com algo, né? Porque a decepção, ela nunca vem de forma esperada, ela vem sempre de uma forma inesperada e de alguém ou de algo que você não esperava. Então essa decepção, ela te anula, né? Ela tira algo que é essencial para que você progrida, que eu vou falar no próximo assunto, que é a confiança. Então assim, o sentimento de decepção é algo muito forte. Então é algo que está dentro da sua carroça de lixo e que você precisa entender, né? Por que você não consegue dar um passo à frente também? Por que você não consegue crescer? Porque você tem uma decepção guardada dentro da sua carroça, né? O que eu quero dizer nesse termo carroça é no coração e na mente. Você tem uma decepção, é aquilo que você não consegue esquecer. Então vamos lá, vamos partir para mais um ponto em que você tem aí guardado na sua carroça. Gente, se até aqui você se identificou, falou, realmente eu tenho isso, comenta aqui embaixo, fala assim, eu tive, consegui me libertar. Explica para nós como é que você conseguiu se libertar disso aí. No finalzinho aqui do vídeo eu vou te explicar passo a passo como você esvaziar a sua carroça de lixo, tá bom? Então vamos lá, gente, mais um conteúdo, né? Mais um conteúdo que está lá dentro da carroça de lixo. Pensamento de desconfiança, né? Sempre que você tem lá aquele conteúdo que eu falei anteriormente, que é a decepção, ela gera outro pensamento, que é o pensamento de desconfiança. Geralmente ocasionado no setor de relacionamento. Gente, geralmente, né? Eu acredito que a maioria das decepções, né? Da desconfiança, elas são geradas, são criadas, brotam no ramo dos relacionamentos, né? Você não entendeu que a confiança é uma moeda de troca, gente. Você precisa entender isso. Por que eu desconfio das pessoas? Por que eu não confio mais em ninguém? Por quê? Porque uma vez quebraram a confiança que você depositou. Mas o que você não entendeu, gente, é que a confiança é uma moeda de troca, na qual tem um imenso valor, mas ao mesmo tempo é bem frágil, né? Então assim, você não entendeu por que você tem esse sentimento, esse pensamento, né, de desconfiança dentro de si. Desconfia de tudo, desconfia de todos, não acredita mais em ninguém, não acredita mais em nada, né? Isso é um sintoma de depressão, tá, gente? É isso que eu tô falando. Quando você, né, perde o valor nas coisas, não confia mais em nada, né? Isso acontece quando você não entende o valor que é a confiança. É a confiança que você tem em si e a confiança que você tem ao próximo. É uma moeda de troca, gente. É uma moeda de troca, na qual tem um valor imenso, tem um valor muito grande a confiança, mas ao mesmo tempo ela é bem frágil, qualquer coisa pode quebrar, né? Ao simples
quebra da confiança não tem mais como ser restaurada, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui. A confiança, você também precisa entender nessa questão. A confiança é um bem que se compra a prestação, gente. Olha só. É incrível o que eu tô falando. Isso eu aprendi, tá, gente? E não pode ser gratuito. A confiança, gente, é um bem. Olha só, preste atenção. Eu falei primeiro que é uma moeda de troca, né? Você tem que dar e receber. E é um bem que você compra a prestação. Eu falei que é um valor alto. Você não pode comprar de uma vez. É igual uma mansão, um carro novo, né? Poucas pessoas podem comprar de uma vez. Mas o que eu tô falando aqui é de confiança, comparando. Confiança é um bem que se compra a prazo, compra parcelado, aos poucos, né? Espero que vocês estejam me entendendo, né, gente? Escreve aí se você estiver entendendo até agora. É um bem que se compra a prestação e não pode ser dado gratuitamente. Olha o que acontece. De onde é que vem a decepção e de onde que surge o pensamento de desconfiança? Quando você não confia mais em ninguém. Por quê? Porque você deu a sua confiança gratuitamente. Não pode ser assim. Você não pode de primeira acreditar no que estão te falando ou confiar em uma pessoa porque ela disse que pode confiar. Não. Você tem que entender, a confiança é uma moeda de troca. Você precisa dar e receber na mesma proporção. Aliás, esse é o seu maior erro, como eu acabei de falar. É necessário manter um equilíbrio para quem vende, né? De quem vende, um equilíbrio entre quem vende e quem compra. É o que eu falei, é uma moeda de troca que tem que ser dar e receber na mesma medida. Precisa ter o equilíbrio. Existe aí, né, gente, vários eufemismos que menciona, que é mencionado no dito popular, né? Que a confiança é como uma taça de cristal que quando quebra não tem mais como colar, é um espelho, né? Que quando parte, mesmo que você emenda, fica ali aparecendo que foi quebrado, né? Existe aquela lá que você tem que confiar desconfiando, né? Como o pessoal diz, é um olho no peixe, outro no gato. Então é assim, gente, a confiança você tem que entender, é uma moeda, é uma moeda de troca, é uma moeda de troca, não pode ser dado gratuitamente. É o que eu sempre digo, a pessoa tem que conquistar a tua confiança. Você tem que conquistar a confiança da pessoa através de ações, não de palavras, né? A confiança é a única coisa que você tem que ganhar com ações, não com palavras. Porque seria muito fácil, né, gente? A pessoa chega, ó, confia em mim, né? Pode confiar e tal, e aí chega lá na frente e você quebra a cara. Então é isso aí, tá, gente? Essa é a questão do pensamento de desconfiança. Você precisa entender o que é a confiança, qual é o valor da confiança, como se trabalha com a confiança. Você precisa entender isso, né? Então existe, quando você não entende, você gera, né, através da decepção, o pensamento de desconfiança, e esse pensamento você guarda ali no carrinho. Esse pensamento de desconfiança é para ser jogado fora? Por quê? Porque ele está no carrinho de lixo? Não, gente, esse pensamento de desconfiança ele precisa ser trabalhado para não ser gerado mais, né? O pensamento de desconfiança ele tem que ser substituído por confio, não confio. Confio, não pode ter desconfiança, você não pode desconfiar de tudo. Se você começa um relacionamento, é claro, tem que existir o respeito. O respeito vai gerar confiança. Você não pode estar num relacionamento em que você não confia na pessoa ou desconfia, né? É o pior tipo de relacionamento, tanto na área sentimental, na área profissional, né? No estudo às vezes, né? Às vezes tem pessoas que você não pode confiar porque você conta com ela para algo e quando, né, você fica desconfiado se ela vai poder comparecer ou não. Mas enfim, é mais aplicável no relacionamento e na vida profissional, tá bom? Você nunca vai ter um relacionamento saudável se você desconfiar de tudo e de todos, né? Então você precisa entender. Tira, né, esse sentimento que tá lá no carrinho de lixo. Vamos partir para frente, tá, gente? Outro
pensamento que está no carrinho de lixo é o pensamento julgador, né? É o pensamento de julgamento, né? É aquela pessoa que julga tudo, né? Julga tudo através de poucas palavras ouvidas e por muitas vezes por terceiros, né? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Existe no carrinho de lixo um pensamento de julgamento ou um pensamento julgador. É aquele pensamento que está dentro da pessoa e que ela julga tudo. Se ela conversar 3 palavras com a pessoa, ela já julga ela. Já tem um julgamento. Essa pessoa não presta, essa pessoa isso, essa pessoa aquilo. E geralmente esse pensamento ele é utilizado quando você ouve um terceiro falar de uma pessoa. Um terceiro. Você já julga junto com ela. Ela está te envenenando e você tomou o copo de veneno contra essa pessoa. Então assim, gente. Então, geralmente é pelo um terceiro. Você ouve palavra, né, de um terceiro e você já julga. Você não procura saber mais informações, não procura coletar dados para saber se realmente aquela pessoa falou. Você já julga de imediato. Você já tem, às vezes por uma vestimenta, às vezes pela uma ação, às vezes pela aparência, gente. Olha só, pela aparência você acaba julgando. Esse é um pensamento julgador que está dentro do seu carrinho de lixo. São pensamentos prejudiciais, são pensamentos que te atrapalham em crescer, te atrapalham em desenvolver, te atrapalham em algo na sua vida. Então você precisa entender isso, né? Então vamos lá, vamos dar maior sequência no nosso vídeo aqui. A maioria das pessoas levam consigo essa carroça de lixo na mente. Não entendem que é preciso descarregar em uma lixeira fora de sua cabeça, né? Fora de sua mente. As que fazem isso mantêm a carroça limpa e vazia, né? Vazia não, eu digo assim, limpa com coisas boas. Eu vou só corrigir esse texto aí. A maioria das pessoas levam consigo essa carroça de lixo na mente, né? Dentro de suas cabeças. Não entendem que precisam descarregar em uma lixeira, né, fora da sua cabeça, longe da sua cabeça. As que fazem isso são pessoas que fazem a diferença. Aquelas pessoas que fazem, né, esse remanejamento ou descarregam, né, esvaziam essa lixeira com esses pensamentos que eu acabei de falar, são pessoas que fazem a diferença na vida das outras, né? São pessoas mais leves, transmitem paz, tranquilidade onde quer que elas passam, né? Você percebe a diferença quando tem uma pessoa que agrega, que te ajuda, que você se sente bem próximo a ela, conversando com ela. São as pessoas que pegaram essa carrocinha lá de lixo e despejaram bem longe ali da sua mente, né? Contrária das pessoas que têm essa carroça cheia, né, e não despejaram, são pessoas que emitem uma energia negativa perceptível, né? Ou quando você não percebe essa energia negativa, ao simples troca de informações com ela, você já percebe um peso, você já percebe algo negativo, né? Elas sempre estão com energia negativa em qualquer lugar que vá. Pode ser um ambiente limpo, um ambiente favorável, um ambiente positivo, mas ela está com aquela energia negativa. E quando você se aproxima dela, você sente, ou quando você troca algumas palavras com ela, você já sente algo negativo vindo dela para você, né? Essa energia é perceptível, gente, é perceptível. Você percebe, não tem como você não perceber, né? Então assim, gente, esses são os pensamentos, né, que fazem parte da sua carroça de lixo. Quando eu falo carroça de lixo, é algo que você tem que despejar, é algo que você tem que lançar fora, né? Então assim, gente, vamos lá, só recapitulando. Pensamentos negativos, pensamentos de frustração, pensamento de fracasso, decepções, pensamento de desconfiança, pensamento julgador.
Tem mais um aqui que eu esqueci de falar, tá, gente? É o pensamento, é o trauma. Existem traumas que tá dentro da sua carroça de lixo, que você trouxe já há muito tempo. Tem traumas que vêm da infância, tem traumas que vêm da adolescência, tem traumas que vêm já na vida adulta, tem traumas que você absorveu num relacionamento, no convívio familiar, numa vida profissional, num ambiente profissional de trabalho, num ambiente também de estudo, né? Então existe traumas, gente. Então esses traumas você também está guardando dentro da sua carroça de lixo. O trauma ele te atrapalha também em várias áreas aí, né? Áreas profissional, área sentimental, áreas de relacionamento com pessoas. Existem traumas que te bloqueiam, que te prendem, né? Que te deixam preso ali. Por quê? Porque você está guardando nessa carroça, né? Então vamos lá, gente. Vamos para o próximo assunto, que é como esvaziar, gente. O principal, como esvaziar essa carroça de lixo mental, né? Lixo que está lá na sua mente. Como é que você vai limpar essa carroça? Como é que você vai esvaziar essa carroça que te atrapalha de crescer, que te atrapalha de se desenvolver como pessoa, né? Então vamos lá. Primeiro, gente, a gente vai falar agora como você limpar sua carroça, esvaziar ela. Primeiro de tudo e mais importante, ter fé firme e inabalável em Deus. Ter fé primeiro. Se você quiser anotar, anote. Primeiro, eu quero esvaziar a minha carroça de lixo, né, mental, aquilo que me atrapalha. Primeiro, ter fé firme e inabalável em Deus. Deus, gente, ele vai ser o mesmo Deus em qualquer lugar do planeta. Se você estiver na China, Deus vai ser Deus. Se você estiver na África, Deus vai ser Deus. Aqui no Brasil, em qualquer estado, Deus vai ser Deus. Se você tem fé inabalável, você sabe que Deus é Deus em qualquer lugar. Então, primeiro de tudo, gente, é ter fé, é ter uma fé em Deus, né? É você acreditar que Deus tem o melhor, que Deus vai fazer o melhor para você. É ter fé em Deus. Deus vai resolver teus problemas, Deus vai fazer a tua transformação acontecer. Primeiro é ter fé. Sem fé é impossível, gente, é impossível você fazer algo na sua vida, né? Quando você vai construir uma casa, você tem fé que aquela casa vai ficar da forma que você quer, porque você planejou. Você tem fé, você acredita que da forma que você planejou, da forma que você elaborou, vai ser construído. Então, primeiro aí, para esvaziar nossa carroça, é ter fé em Deus. Ter fé inabalável e ter uma fé firme, gente, que nada possa abalar. Ah, o fulano falou que o bando ali tem um orixá que muda tudo. Gente, a fé é em Deus, não é em Umbanda, não é na força do braço, não é no seu trabalho, né? A gente precisa entender o que é o conceito fé aí, né? Que é um outro assunto que eu vou colocar aqui no canal. A fé, existem vários tipos de fé, mas o que eu estou falando aqui é fé no soberano, no Altíssimo, na divindade. É fé na divindade de Deus. Então não vamos confundir aí, tá, gente? Então tem muita gente que está trocando aí porque não entende o conceito de fé, que eu vou colocar aqui em um dos meus vídeos aqui para que você entenda. Vamos lá, segundo, né? Perdoar. Você precisa entender que a sua carroça, você está esvaziando ela, você está tirando. Primeiro ponto, ter fé em Deus. Segundo, perdoar. Você vai perdoar a si mesmo. Você vai perdoar você pelos seus erros. Perdoar você pelos seus pecados. Todos nós somos pecadores, tá, gente? Todos nós. Não existe nenhum que não cometa pecado. Então você precisa perdoar você mesmo. E perdoar, gente, o mais difícil. Perdoar aquele que te magoou. Aquele que te machucou. Isso é muito difícil, mas é necessário. É muito difícil, mas é necessário. Se você não fizer isso, você não vai conseguir limpar a sua carroça, né? Porque vai ficar coisa lá em cima, coisa em cima dela, né? Você precisa entender que despejou já na lixeira
e a carroça ficou vazia. Você já tem que começar a entender que a cada passo que você dá, a sua carroça vai sendo despejada, vai sendo aliviada e vai ficando o espaço limpo, né? Eu recomendo que você leia o que está escrito lá em Miqueias, né, na Bíblia Sagrada, Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19. Você vai te dar um entendimento de quando você se liberta de alguma coisa, você se abre a outras. Então você vai ter esse entendimento. Leia lá em Miqueias, né, capítulo 7, versículo 18 e 19. Então vamos para o próximo. O próximo é converter o caminho do pensamento. Converter o caminho do pensamento. Gente, muitas coisas que estão na sua carroça, elas estão lá. Por quê? Porque você pensa nelas constantemente. Muitas coisas que estão na sua carroça estão lá porque você pensa constantemente, né? Converter o caminho do pensamento é levar para outro sentido, o sentido oposto. Tudo aquilo que te traz o pensamento daquilo que você não quer mais, né? Se você tem lixo na sua carroça, você tem que entender que você tem que parar de pensar neles. Você tem que colocar o teu pensamento em sentido oposto. Eu não vou ter mais um relacionamento porque fui traído. Você tem que pensar, não, eu vou ter outro relacionamento e não vou ser traído. É o inverso, gente. E você tem que declarar isso constantemente para você. Eu não vou trabalhar nesse emprego porque ele é ruim. Então você tem que converter o teu pensamento. Não, eu vou trabalhar em outro emprego porque é bom. É trocar, fazer o trocadilho, trocar as palavras, né? Converter o pensamento. E parar de pensar naquilo que você quer. Você tem que pensar o inverso, né? Se uma coisa é ruim, você tem que pensar na boa. Se uma coisa te leva para um lugar estranho, você tem que pensar numa coisa que te leva para um lugar bom, um lugar que você sabe. Então isso aí é um trabalho mental. Você tem que começar a trabalhar. Vamos lá para o próximo. O 4, evitar gatilhos mentais, que é justamente o que te leva para esses pensamentos, das coisas que você não quer. Vamos lá, eu vou citar alguns exemplos aqui. Músicas que te tragam pensamento daquilo que tá lá na lixeira, né? Geralmente em relacionamento, tá, gente? Relacionamento, música que você, eu vou escutar essa música que me faz lembrar o fulano que me traiu. Gente, é o gatilho, você tem que mudar. Filmes, eu vou assistir um filme que eu assisti com fulano para me lembrar. Gente, se aconteceu isso num relacionamento, o relacionamento não foi saudável, não finalizou da forma que teria, né? Na realidade, os relacionamentos eles não têm fim. O que tem fim é o convívio. Então, o relacionamento te levou a um convívio que te traumatizou, que trouxe pensamentos ruins. Então, você tem que entender. Tirar os gatilhos, músicas, filmes, livros, lugares, pessoas que te fazem mal e te tragam um sentimento depressivo ou melancólico, né? Você precisa evitar esses gatilhos. Como é que eu faço isso? Trocando. Tudo é substituível, gente. Você precisa entender, bota na sua mente, tudo é substituível, né? Tudo é substituível. Então, você precisa evitar esses gatilhos, porque esses gatilhos eles vão te levar para coisas que estão dentro da lixeira. Então, você evitando esses gatilhos, elas não entram mais na sua lixeira. Se você uma vez tirou elas, elas não vão entrar mais, né? Então, vamos lá. Mais um ponto, ponto 6. Só um pouquinho aqui, tá, gente? Se vocês estiverem entendendo, peço que vocês deixem aí, né, o teu comentário aí. Isso aqui eu entendi, aconteceu isso comigo, né? Então vamos lá. Sexto, encher a sua carroça de coisas boas. A gente precisa entender o seguinte, gente. Você está tirando as coisas que te atrapalham de crescer, que te atrapalham você mudar a sua vida, que te atrapalham de dar um passo adiante na sua vida. Eu já falei todos eles, todos os itens. Esses itens precisam ser lançados fora, precisam ser jogados numa lixeira
fora da sua mente. Então o que que você precisa fazer para jogar essas coisas fora da sua mente? Ter fé firme e inabalável em Deus, perdoar a si mesmo e a pessoa que te machucou ou que te magoou, né? Converter o caminho. Você precisa converter o caminho do pensamento, não ficar mais pensando naquelas coisas e eliminar os gatilhos, evitar os gatilhos, né? Aquilo gatilhinho ali que te leva o pensamento, né? Faz o pensamento caminhar lá naquilo que você já quer esquecer, né? Que são as músicas, filmes, livros, lugares, pessoas, etc, né? Então, o sexto ponto, depois que você esvaziou a sua carroça, você precisa encher ela com coisas boas. Entender que a carroça não pode ficar vazia. Ou seja, alimentar a mente com coisas positivas. Ler bons livros, né? De preferência os de autoconhecimento, de crescimento pessoal, né? Esse eu recomendo, né? Tem Napoleão Hill, tem um monte de livro aí que eu já falei aqui no canal. Vocês podem assistir. Assistir filmes ou programas que tragam uma mensagem boa e que se aplique em sua vida. Olha, é importante isso, gente, porque hoje a TV, os streams, trazem só programa lixo, gente, filme lixo, série lixo, que você não agrega nada para sua vida. É uma história. Histórias contadas, elas não agregam nada para sua vida, para te ajudar a crescer. O que agrega são mensagens aplicáveis, né? Então você precisa o que? Para manter a sua carroça cheia com coisas boas. Assistir filmes ou programas que tragam uma mensagem boa e que se aplique à sua vida. Eu recomendo o que? Filmes que tragam uma mensagem, programas de TV, de entrevista com gente que já teve sucesso na vida, né? Curso, se você quiser fazer curso também, tem vários cursos online aí de crescimento pessoal, de trabalhar sua mente, né? Os livros de autocrescimento e etc, né? O objetivo é não deixar espaço para coisas desnecessárias na sua carroça, né? O objetivo com isso, gente, encher a sua carroça, é para que não sobre espaço para as coisas negativas, para as coisas que não agregam, né? A gente tem que limpar a carroça, colocar coisas boas e não deixar aqui espaço para que coloquem, né? Ou aconteça algo que vá ficar ocupando espaço ali. E aí não torna-se, né? O nome não torna-se, a gente transforma da carroça de lixo para a carroça do crescimento, a carroça da liberdade. E aí você tem que trabalhar a sua mente nesse sentido. Uma vez que você se libertou do lixo, a sua carroça não é mais uma lixeira. Você tem que escrever outro nome, né? Carroça do crescimento, onde você vai passando com ela e vai colhendo coisas boas e colocando dentro. Ó, isso aqui vai me ajudar na minha área sentimental, isso aqui na minha área profissional, isso aqui na minha área familiar. Então você vai passar com essa sua carroça na vida das pessoas, e você vai coletar coisas boas e colocar na sua vida, e aí vai te ajudar a crescer, né? A gente não pode deixar, né, lembrando, a gente não pode deixar espaço nessa carroça, que agora não é mais carroça do lixo, é carroça do crescimento, deixar espaço para coisas desnecessárias, colocar apenas aquilo que é necessário e que vai te ajudar a crescer. Que eu gosto de, né, dar como eufemismo aí, informações de crescimento, informações, né? Nada mais, nada menos com informações. E são as informações que te ajudam. Gente, agora finalizamos, tá? A nossa carroça de lixo, né? A gente fez, né, a leitura dos conteúdos, mostrei para vocês, né, de forma básica como fazer a limpeza, jogar fora, lançar fora. E onde você lança essa sujeira é no lugar que você não tem mais acesso, tá? Você tem que entender isso. Você esvaziou a sua lixeira num lugar distante da sua mente, da sua cabeça, e você não tem mais acesso lá. É como se você jogasse num abismo. Você não tem como ir lá no fundo do abismo resgatar aquilo que você jogou fora, tá bom? Então é dessa forma que você tem que trabalhar a sua mente. E você tem que ter um cuidado essencial. É primordial você ter esse cuidado, gente. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Estou finalizando o vídeo.
você precisa ter um cuidado essencial. É necessário que você saiba onde estacionar sua carroça. Vou repetir, é um cuidado essencial. É necessário que você saiba onde estacionar a sua carroça. Ou seja, manter a sua carroça num lugar sempre limpo e arejado. Sua mente, sua cabeça. Você não pode deixar que sua cabeça vague para qualquer lugar. Você tem que sempre ter a sua cabeça, pensamentos puros, pensamentos limpos, né, e arejados, né? Ou seja, você tem que manter a sua carroça no local, né, limpo. Vai acontecer de você passar em lixeiras? Sim, vai acontecer. Mas olha só, o que você precisa entender? Porque se você colocar a sua lixeira, a sua carroça próxima à lixeira, se você estacionar próximo à lixeira por muito tempo, vão acabar colocando lixo em cima dela, né? Ou seja, gente, vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer esse exercício mental. O que eu preciso é ter cuidado com a minha carroça. Agora não é mais carroça de lixo, não é mais uma carroça de lixo, é uma carroça de crescimento. Só que quem sabe disso é você, as pessoas não sabem. As pessoas que estão ao seu redor, elas acham que ainda tem uma carroça de lixo na sua mente, porque nas dela também tem. Então você precisa saber onde que você para a sua carroça, ou seja, as pessoas que você vai ter contato, né? As pessoas que você vai parar para conversar, né? É necessário que você saiba onde estacionar a sua carroça, ou seja, manter em local limpo, porque se você colocar próximo a lixeiras por muito tempo, vão colocar lixo em cima dela. Não pare em rodas de conversa em que o tema não agrega valor a você, ou que o assunto seja depreciativo em qualquer aspecto, né, gente? Então, tá aí o grande segredo aí para você manter a sua carroça limpa com coisas, crescimento, pro teu crescimento, né? É manter ela distante de lixeiras, porque se você parar ali, é porque acontece o que, gente? A nossa mente, ela está se alimentando de informação, e algumas informações são desnecessárias você ter conhecimento ou você parar para ouvir. São informações que não agregam, são informações que vão te atrasar. Então, da mesma forma que ela entra, ela tem que sair. E onde é que ela sai? Na lixeira. Então a sua carroça está em constante andamento. Às vezes ela dá uma paradinha, mas você tem que prestar atenção onde que você está parando a sua carroça. Se esse local é um local limpo ou se é próximo de uma lixeira. Porque se você parou ela ali, alguém vai jogar um lixo ali dentro, porque acha que ela é carroça de lixo. Você está entendendo? Então isso, gente, muito cuidado, né? E isso trazendo para o nosso mundo, né? Para o nosso mundo, a gente precisa ter cuidado com quem a gente vai compartilhar informações, com quem a gente vai conversar, com quem a gente vai trocar informações. Você tem que estar bem atento, né? Não pare, né? Vou colocar aqui de novo, não pare em rodas de conversa em que o tema não agregue valor a você, né? Ou seja, não pare em rodas onde o assunto seja depreciativo em qualquer aspecto. Ou seja, você vai estar num ciclo de conversa onde as pessoas estão falando mal de alguém, ou de alguma coisa, ou de algo. Se você parar ali, você está jogando lixo dentro da sua carroça. Então você não pode parar, você não pode dar ouvido, você tem que passar adiante. Isso vale para o trabalho, para a família, para comunidade, amigos. Onde você está vendo um assunto que o tema é depreciativo, não pare ali. Não pare, vai fazer mal para você. Vai fazer mal para o teu processo de crescimento. Tá bom, gente? Então encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero aí que vocês tenham entendido o conceito da carroça de lixo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você quer compartilhar esse assunto com alguém que precisa ouvir, compartilha. Deixa o seu comentário aí embaixo, o que achou. Se você passou por isso, se você está passando por isso.
E eu acredito que dias melhores virão se você aplicar esse conceito na sua vida, se você trabalhar sua mente conforme eu expliquei aqui. Eu já passei por isso, já fiz isso, o resultado foi maravilhoso, está sendo ainda, né? Porque isso é um trabalho constante. E acompanhe nos próximos vídeos aí outros assuntos que vão te ajudar a entender o que fazer para mudar a sua vida. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.